Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, iniciamos nossa terça-feira com muita alegria. É Dom Adair, bispo de Formosa, rezando com você, rezando pelas nossas necessidades e buscando o aprimoramento da nossa fé. A fé é um dom do Espírito Santo. É uma virtude teologal. Das três virtudes, esperança e caridade, a fé, ela vem na escala primordial destas virtudes, pois ela é necessária para que ascendamos aos graus da nossa santificação, da nossa entrega a Deus. Como é bom começar o dia pedindo ao Senhor a graça de nos aumentar a fé. Aliás, a base de todas as crises no mundo cristão, no mundo da igreja, como nós temos visto nos nossos tempos, a diminuição sensível das pessoas batizadas, das pessoas que prestam culto a Deus, tem uma explicação: a falta de fé. Uma fé que precisa ser vivenciada e testemunhada. São Paulo VI dizia que a igreja precisa mais de testemunhas do que de doutores. Tem muita gente com doutorado, com muitos estudos refinados sobre tantos aspectos da vida católica, mas que já perderam a fé. E a gente fica triste quando ouve que, num país como os Estados Unidos, tantas e tantas pessoas católicas já não creem mais na presença real de Jesus Cristo, na Eucaristia, no pão e no vinho consagrados no seu corpo e no seu sangue. É uma crise de fé. Essa crise, o Papa Emérito Bento XVI já havia exposto às claras para todos nós. Há uma crise de fé no mundo, pois o mundo começa a extirpar quem crê, convidando as pessoas à escuridão, convidando as pessoas à materialidade, ao sentido da vida baseado simplesmente nos prazeres dos sentidos e pobreza, enquanto que a fé é algo muito etéreo, que a gente não precisa disso. Tudo isso é um fundamento nas conclusões ateias do positivismo, que negava peremptoriamente a fé e declarava a ciência, o experimento, as provas materiais das coisas como sendo um dogma. E muita gente embarca nisso, e essa ideologia medonha ela vai sendo apoiada por outras ideologias também tremendas, como o marxismo cultural, que vai entrando sorrateiramente nas universidades, na cultura, na grande mídia e, por que não dizer, também na igreja. Essa revolução cultural que vai entrando nos meandros da sociedade e contaminando também a nós da igreja, traz esse esvaziamento da fé. É o que nós estamos vivendo na Europa. Esvaziamento da fé. As pessoas endeusam a ciência, a ideologia e perdem a fé. E a fé deixa de ser aquele fermento tão bonito que atiça o coração da pessoa humana para o real sentido da vida. Essas ideologias, esses materialismos que nós conhecemos, eles primam pelo corpo. Nunca se gastou tanto para manter o corpo em forma. Nunca se fez tantos exercícios, tantos sofrimentos para manter o corpo em forma, enquanto que a alma, esta é esquecida. Aí depois a pessoa entra em depressão, perde o sentido da vida, começa a pensar em suicídio, tudo isso. A base é a falta de fé. A fé é algo muito concreto. A fé não é uma coisa etérea, uma invenção, uma convenção
das religiões. Não, a fé é um dado essencial da antropologia humana, do ser humano. E nós, sacerdotes que queremos ser fiéis ao chamado de Deus, a gente sabe disso. Qual que é o papel nosso de sacerdote, se não de ajudar as pessoas a viver a sua fé, a celebrar esta fé, a pôr em prática esta fé? Os cristãos são chamados a ser, neste mundo esquisito que nós estamos vivendo, pessoas diferentes. Não que a gente quer ser melhor do que ninguém, mas nós somos diferentes. O cristão verdadeiro, autêntico, que tem fé, que proclama as verdades da fé, ele é diferente, porque contrasta com as realidades deste mundo. O mundo caminha numa direção do caminho largo, dos prazeres, dos sentidos, das experiências mais adversas no nível da materialidade, enquanto que os cristãos seguem suas vidas pelo caminho estreito da cruz, conhecendo as vitórias de Deus através do seu Filho unigênito, nosso Senhor, que entregou a sua vida por nós na cruz. Eu te convido nesta manhã de terça-feira a experimentar esse poder da fé. A fé nos leva longe, nos leva para além desse mundo, nos insere dentro de um contexto sobrenatural, transcendente, e nos desvencilha dessas realidades imanentes, transitórias, terrestres, passageiras, e nos garante esta abertura ao luminoso, ao mistério, aquilo que dá sentido à nossa vida. Lembra-se, prezado ouvinte, nós somos corpo e alma, é um composto que se integra e se compreende no mistério da encarnação, paixão, morte, ressurreição, glorificação do Cordeiro de Deus. Cristo, sumo e eterno sacerdote, que deu a vida por nós, é a nossa real certeza do sentido da nossa vida. Que a nossa fé seja grande e que o nosso amor e a nossa esperança se completam. O evangelho desta terça-feira é Lucas 13, 18 a 21. Jesus dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Olha que bonito! O reino de Cristo, o reino de Deus, é como esta pequena semente. E a gente sabe, quando uma pessoa humana faz a experiência de fé da sua entrega a Cristo, configurando-se a Ele, a sua vida se torna diferente. Eu vejo as pessoas, os leigos na igreja, defendendo a fé da igreja. Tão bonito isso. Leigos que experimentaram o poder de Cristo e alimentam essa graça de Cristo através dos sacramentos, da liturgia, da vida comunitária nas suas paróquias. Isso é igreja. Isso é ser igreja. E essa experiência muito profunda, que tanta gente hoje contesta em nome de uma nova igreja. Tem muita gente que quer uma nova igreja. Uma igreja sem sacramentos, uma igreja sem a hierarquia, sem a importância do sacerdócio. Isso é impossível. Querer negar essas realidades é negar a essência daquilo que nosso Senhor quis para a sua igreja que Ele mesmo instituiu neste mundo. E eu fico feliz quando eu vejo que há tantos leigos, bons sacerdotes, que são aguerridos na apologética para defender a igreja, defender a fé. Nós estamos entrando num tempo em que nós precisamos nos erguer para defender a fé, defender esse patrimônio que nós herdamos dos primeiros cristãos, de toda a história da igreja. Eu acho impressionante que alguns criticam tudo, põem uma crítica tão pesada em tudo. A Idade Média não serve para nada. Como não serve Santo Tomás de Aquino, São Boaventura? Como não serve São João Maria Vianney, os grandes santos do passado, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz?
Esses grandes homens são Bruno, fundador da Cartucha, São Bernardo de Claraval, esses grandes homens que marcaram a alta Idade Média. E hoje tudo isso é criticado como se não valesse nada, como se a liturgia verdadeira seja a que nós inventamos, que nós criamos agora e cada um quer fazer do seu jeito. Não é bem assim. Nós precisamos beber no poço que não se esgota, que é o poço da Sagrada Escritura, da tradição da Igreja e do magistério autêntico que ela foi desenvolvendo ao longo dos séculos. A nossa Igreja é linda e a nossa fé católica precisa ser cada vez mais renovada pela sua autenticidade. A fé é esse pequeno grão de mostarda e, plantado com amor, dá frutos, cresce, viceja. Nós precisamos da fé. Esse mundo sem a fé é um mundo opaco, sem sentido. Basta olhar alguns países da Europa que aboliram completamente a fé e caíram no obscurantismo do aborto, ideologia de gênero, eutanásia, a desconstrução da família. Quanta tristeza, quanta solidão, porque muita gente não quer carregar a cruz de Cristo. E é exatamente a cruz de Cristo que dá sentido à nossa fé. Levante o seu ânimo, querido irmão, querida irmã, prezado sacerdote, vamos adiante. Nossa igreja não pertence a nós, ela é de Cristo. E nós, que queremos viver a autenticidade da fé, devemos defender essa fé, defender a igreja, engajar cada vez mais para que todo o nosso louvor, a nossa fé possa redundar-se em bondade, em justiça, em transformação de nossas vidas e das vidas de tantas pessoas. Pai Santo, Deus de amor e de bondade, que nos destes o Espírito Santo para o fervor da nossa fé. Fica conosco, Senhor, encha-nos com Teu Espírito Santo, a fim de que a nossa fé possa ser esse grão de mostarda que, lançado no terreno da nossa vida espiritual, possa crescer como sinal do reino, crescer de maneira frondosa, grandiosa. Fica conosco, Senhor, enche os nossos corações de santa alegria, de santa bondade, e nos dê a doce paz que vem do céu. Assim seja. Amém. Peço ao nosso Deus uma bênção muito especial para você que escuta o nosso programa nesta manhã. Que o bom Deus o abençoe, o santifique. E se o seu coração está em sofrimento, em doenças, em desatinos, que a graça de Deus te alcance, aumentando a sua fé, sua coragem e sua alegria de viver, mesmo com tantos obstáculos. O bom Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos vocês, ouvintes, um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser.